Muito bem, vamos então ao nosso estudo de hoje. Nós sabemos que orar é falar com Deus. Esse falar com Deus não é apenas um monólogo, não é apenas a gente que fala, fala, fala e Deus fica escutando. Mas a oração deve ser um diálogo, esta comunicação com o Senhor, ouvindo o Senhor, ouvindo o que Ele tem a nos dizer. Não vamos orar fora da sua vontade, não vamos orar alguma coisa que sabemos que conflita com o que as Escrituras nos dizem. Portanto, orar é a gente abrir o coração diante de Deus, sabendo que Deus é o nosso Deus que nos ouve, Deus que nos atende, Deus que traz dos céus, que tem nos céus todo o suprimento para as nossas vidas. Tudo que nós necessitamos para viver felizes, Deus tem para nós. E Ele nos ensinou a orar, Ele nos ensinou a pedir, Ele nos ensinou a agradecer, Ele nos ensinou a mantermos o nosso coração constantemente ligado aos seus em oração. Por isso, o apóstolo Paulo nos diz, orai sem cessar. Sem cessar, porque a nossa necessidade é constante, constante. Nós temos dito que a palavra hebraica para alma é nefesh. Nefesh é alma. É a mesma palavra para garganta. Por que nefesh, alma, garganta, seriam a mesma palavra? Porque pela nossa garganta passa tudo o que nós precisamos para viver. É pela nossa garganta que passa o ar, que respiramos e passa pela garganta para ir ao pulmão. Pela nossa garganta passa a água. É vital, o nosso corpo é feito mais de água que de tudo. Pela nossa garganta passa o alimento sólido com os nutrientes que nós precisamos para manter o corpo vivo. E a nossa alma, ela precisa também essa constante renovação do ar, da água, da comida. A nossa alma, ela precisa ser alimentada. Alimentada pelo quê? Como vamos alimentar a nossa alma? Olha, a oração é como a nossa respiração. Nós não podemos respirar muito e dizer, vou respirar, 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 para depois ficar um dia sem respirar, 2 dias sem respirar. Não. Aí eu vou numa vigília, eu vou orar, eu vou jejuar durante uma semana. Aí eu posso ficar 2, 3 meses sem orar? Não. Nós precisamos constantemente estar orando. Precisamos constantemente desta comunhão com os céus. Precisamos deste ar que a gente respira. Orar é isto aí, é uma necessidade da nossa alma. Uma necessidade para recebermos o que Deus tem para nós, como paz, amor, bondade, como o domínio próprio. Precisamos receber do Senhor, da sua presença, da comunhão com Ele, tudo o que Ele tem em seus atributos que são comunicáveis aos homens, ou seja, qualidades de Deus que nós precisamos ter e que nós adquirimos essas qualidades pela convivência com o Senhor. O pessoal tem um provérbio muito comum que uns chegam até a achar que tem na Bíblia, só que não tem na Bíblia com estas palavras, mas a ideia está lá, dizendo assim, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Não tem esse versículo na Bíblia, mas tem esse entendimento. Ou seja, aquela pessoa com quem nós andamos, aquela pessoa a quem nós amamos, nós ficamos parecidos com aquela pessoa. Nós ficamos semelhantes a ela. Quando nós andamos com Deus, quando falamos com Deus, quando lemos a sua palavra, quando adoramos o seu nome, quando cremos nele, nós ficamos parecidos com Deus. E quando a Bíblia nos fala, quando o Senhor nos ensina a respeito dos tipos de oração, há um tipo de oração. Nós já vimos que tem a oração a sós com Deus. É a oração quando entramos no quarto, fechamos a porta e falamos a sós com o Pai. E Ele nos ouve. E Ele diz que nos recompensará.
Esta oração a sós com Deus é fundamental para fortalecer a nossa fé, para transformar o nosso caráter, para nos capacitar e nos animar e nos fortalecer para continuarmos firmes, firmados no Senhor. Mas o Senhor nos fala de uma oração junto com nossos irmãos. O Senhor fala de uma oração junto com outra pessoa, 2, ou 3, ou 10, ou 1000, mais pessoas orando juntas. Olha o que está escrito em Mateus 18, de 18 a 20. Está escrito assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Ainda vos digo mais: se 2 de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Esta é a palavra de Deus. Se 2 na terra concordarem. Primeiro o Senhor nos diz que tudo que ligarmos na terra terá sido ligado nos céus. Não apenas as pessoas que estão numa posição de autoridade, apóstolos, pastores, profetas, mestres, evangelistas, têm este poder de ligar nos céus, mas todo aquele que foi ungido por Deus, ou seja, todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, todo aquele que tem o Espírito Santo habitando em seu coração, ele tem esta autoridade, a autoridade de ligar a terra aos céus. Estes dias eu ouvi uma experiência muito interessante. Uma irmã que é pastora, ela estava na porta da igreja, o local estava assim muito perigoso. É um local nobre, é uma região nobre da cidade, lá no Rio Grande do Sul, muito bonito, as casas muito bonitas, a igreja está ali inserida neste bairro, mas ela estava, depois do culto, conversando com uma irmã, a irmã estava com a filhinha, e ela na sua caminhonete pôs a bolsa na caminhonete, a nossa irmã pastora, e quando ela ia entrando para o carro, e ela dizia para aquela irmã: olha, vamos embora, não é bom a gente ficar aqui, vamos nos despedir, depois a gente conversa mais, mas a irmã tinha muito que falar, e foi conversando, e de repente pararam 5 homens, e com arma na mão, estavam querendo roubar a caminhonete. Vieram para roubar a caminhonete. E vieram com a arma na cabeça da pastora para que ela entrasse no carro. E ela pensou o que poderia acontecer se ela entrasse no carro. E naquela hora, quando a irmã falou uma palavra lá que desviou a atenção deles, disse: vocês não vão fazer isto, disse algo assim. Ela conseguiu dar um passo atrás e eles entraram na caminhonete e saíram com a caminhonete. E ela então ficou pensando: mas como assim? Como assim nós fomos roubadas na porta da igreja, a caminhonete que é do Senhor, eu que sou uma serva de Deus? E ela decretou uma palavra. Ela disse: estes homens não vão levar nada, absolutamente nada, nem a caminhonete, nem o que está dentro da caminhonete, não vão levar nada. E ela então saiu no carro com a outra irmã, foram dar queixa na polícia, e com poucos minutos ela recebe uma ligação do segurança que cuida daquela região ali, em frente à igreja, para estar monitorada. Ele disse: olha, pastora, a sua caminhonete está aqui, pouco à frente da igreja, a sua caminhonete está aqui, e não tocaram em nada. A sua bolsa está em cima do banco, tudo. Ela correu e a sua bolsa cheia de cartões de crédito, estava tudo lá. Nada foi tocado, nada foi mexido.
E ela se lembrou da palavra que ela disse. Na autoridade do nome de Jesus, orar é usar esta autoridade. Orar é buscar o crédito que Jesus nos deu nos céus, aquilo que Ele tem para nós recebermos aqui na terra. A oração, ela liga a terra aos céus. A oração, ela interfere no mundo espiritual. Ela faz cair por terra os planos do inimigo. O que o inimigo tem planejado faz cair por terra. E aqui Jesus disse, em verdade vos afirmo que o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Como é importante sabermos isto. Como é importante saber que nós precisamos ter palavras de bênção para liberar e jamais palavras de maldição, palavras negativas, mas palavras de bênção. Palavras que trazem os céus à terra, palavras que realmente podem desorganizar o mundo espiritual das trevas e trazer a bênção do Senhor, trazer legiões de anjos em nosso socorro para estarem conosco. Deus é fiel e Ele é maravilhoso. E Ele disse aqui, em verdade vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Qualquer, dois concordando. Como é importante isso? A palavra concordar, cor, é de coração. Quase todas as línguas, coração vem aí de cor, coração. Com o mesmo coração, concordar, é tendo o mesmo coração. Dois com o mesmo pensamento, dois ou mais com o mesmo sentimento. Concordância. Como é importante a concordância. O apóstolo Paulo, ele nos fala de duas irmãs, ele escreve a carta dizendo, rogo a Evódia, rogo a Sintique, que pensem concordemente no Senhor, que pensem a mesma coisa, que elas possam ser de um mesmo falar, de um mesmo pensar. Concordem. Porque se marido e mulher não concordam, além das brigas, eles não vão sair do lugar. Eles vão estar constantemente se ferindo um ao outro. Eles vão estar constantemente se agredindo. Como é importante concordar, ter o mesmo coração, buscar. E o Senhor está dizendo aqui que a concordância em oração. A oração traz a paz. A oração traz o entendimento, a oração traz a solução, a oração traz a presença de Deus. Se dois concordarem, experimente fazer isso com seu esposo. Todas as noites, orem juntos, orem por seus filhos juntos, orem pela família juntos, dois. Orem também com os filhos, reúnam juntos e orem. A gente, quando alguém está orando, nós dizemos amém, 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 que quer dizer assim seja. Deus é aquele que pode cumprir todas as suas promessas e Ele é fiel para fazê-lo. Amém. Quando nós concordamos, nós estamos dois ou mais reunidos no nome do Senhor. E Ele diz que onde estiverem dois ou três, ou mais, é claro, reunidos em seu nome, Ele aí está no meio deles. Como é bom trazer Jesus para a nossa casa. Como é bom ter Jesus na nossa vida, no nosso dia a dia. E como é bom andar com o coração unido. A Bíblia nos conta de tantas vezes, em tantas passagens bíblicas, que houve oração de concordância. Quando Pedro foi preso, olha, Pedro, o Herodes estava querendo matá-lo. Ele já havia matado Herodes, e o primeiro discípulo a ser morto por Herodes foi Tiago. Tiago, irmão de João.
E ele matou Tiago, passando ao fio da espada, e viu que os judeus ficaram felizes. Os judeus ficaram alegres com a morte de Tiago. Então Herodes está planejando matar também Pedro. Prendeu Pedro e estava planejando matá-lo no dia seguinte. Mas naquela noite, os irmãos estavam reunidos na casa de uma irmã chamada Maria e eles estavam orando em concordância. O que eles oravam? Deus, guarda o Pedro. Senhor, livra o Pedro. Se esta é a tua vontade, Senhor, que eles não toquem em Pedro. Senhor, envie livramento para ele. Oh, Deus, esteja ali com Pedro. Guarda o teu filho, guarda o coração dele, que ele esteja em paz. Eles estavam orando por Pedro. Sabe, de onde nós estamos, nós podemos lançar a nossa oração como flechas de vitória, como dardos o mais longe possível no tempo e no espaço. Nós podemos orar pelo que vai acontecer. Nós podemos orar pelo que está acontecendo. Nós podemos orar pelas pessoas que estão longe de nós, que estão em outro país, pessoas que nem falam a mesma língua que a gente. Podemos orar e Deus ouve, e Deus atende, Deus responde. Eles oraram e a oração dos irmãos alcançou Pedro lá na masmorra, lá na prisão. Pedro recebeu a visita de um anjo. O anjo do Senhor veio, entrou na cela onde Pedro estava. O Pedro estava tão bem guardado. Pedro estava guardado por 4 quaternos de soldados. 4 vezes 4, 16 soldados vigiando Pedro. Porque ele e o João tinham saído da prisão de maneira sobrenatural. Deus os tirou da cela, Deus abriu as portas da prisão e eles estavam lá no templo pregando e os soldados procurando-os na prisão. E agora Pedro estava preso e o Herodes queria ter certeza de que ia matá-lo e o prendeu com cadeias. Podemos imaginar em cada braço de Pedro um soldado acorrentado. Num braço, no outro, numa perna, na outra. 4 soldados ali dentro da cela com Pedro. 4 soldados na porta da cela. Quem sabe 2 do lado de dentro, 2 do lado de fora. 4 soldados na outra porta. Já são 3 quaternos. 4 soldados na porta de saída. 16 soldados guardando um homem que não oferecia nenhum risco, um homem que não iria lutar com nenhum daqueles guardas, mas que tinha ao seu lado o poder de Deus, os anjos do Senhor, o povo de Deus orando. E quando o povo de Deus ora, as coisas acontecem. Eles estavam orando por Pedro. Ó Deus, ó Deus, ó Deus. E Deus respondeu. O anjo veio e o anjo tocou em Pedro. Pedro estava dormindo. Por que Pedro dormia? Porque Pedro tinha ouvido Jesus dizer para ele o seguinte: Pedro, quando você for velho, você vai ser levado para outros lugares que você não conhece. Mas não preocupa, Pedro, eu estou com você. Bem, Pedro olhava para si mesmo e dizia: bom, ainda não estou velho, ainda não chegou minha hora, então vou dormir. Boa noite, vou dormir. E Pedro dormia. Dormia ali com aqueles 16 soldados tomando conta dele. O anjo o acorda. Pedro, acorda, levanta, calça as tuas sandálias, põe a tua capa e vem comigo. Quem sabe, Pedro olhou, os soldados estavam todos de olhos abertos, estavam todos vigilantes, tinha ninguém dormindo. Quem sabe Pedro olhou e viu as cadeias caindo dos seus braços, mas os soldados nem viam o anjo, os soldados nem se importavam com o que estava acontecendo. As cadeias saíram dos braços, saíram dos pés. E o anjo disse: vem, Pedro. E Pedro vai seguindo o anjo e a porta se abre. E os soldados estão ali na porta, eles não veem Pedro saindo, a porta é fechada. E a outra porta, e a outro portão se abre automaticamente.
E quando Pedro assusta, ele está na rua. Aí ele disse, uai, não é sonho, isto não é sonho, eu estou aqui na rua, foi verdade, o anjo do Senhor me tirou. E Pedro então vai direto para a casa da irmã Maria, mãe de João Marcos. Pedro vai depressa para a casa de Maria e ele bate no portão. Gente, abre a porta, sou eu, Pedro. Uma menina chamada Rode, a escrava, ela vem abrir o portão, escuta a voz de Pedro e ela corre e diz, gente, Pedro está aqui fora, Pedro está no portão, é ele, é ele. E eles dizem, não, você está sonhando. Não, deve ser um anjo de Pedro, deve ser que mataram Pedro na prisão, deve ser o anjo de Pedro. Olha, por essa palavra deles, deu-se para perceber que eles estavam orando, mas eles não tinham certeza absoluta do que Deus ia fazer. Oravam, criam, mas estavam esperando no que Deus ia fazer. Jamais podiam pensar em Deus livrar Pedro de 16 soldados que o vigiavam. E então Pedro continua batendo, gente, abre a porta, sou eu. Pedro, abram a porta. Aí eles vêm e abrem e dizem, é Pedro. Quantas vezes oramos e depois ficamos maravilhados dizendo, Deus respondeu. Deus respondeu nossa oração, como se nem tivéssemos pedido, ou como se ao pedir nós mesmos pensássemos que era impossível. Impossível. Eles vieram e Pedro disse, olha, Deus enviou o seu anjo. Silêncio, está à noite. Pedro vai para outro lugar, onde ele estará em segurança. Oração de concordância. Os irmãos estavam unânimes orando para que Deus guardasse Pedro. E Deus ouviu. Deus ouviu. Ali, em Atos capítulo 2, ali havia 120 irmãos que estavam orando também unânimes em concordância. E eles oravam pelo quê? Era a festa de Pentecostes. E eles estavam orando, Deus, envia o Teu Espírito Santo. Vem sobre nós com poder, derrama o Teu Espírito sobre nós. Ah, quantas pessoas querem ser batizadas com o Espírito Santo. Querem ter os dons espirituais, falar em línguas, profetizar, ter o dom de discernimento de espíritos e outros dons. É orar, é pedir, é falar com o Senhor. E esse Deus maravilhoso nos responde. Oração de concordância. Ali estavam 120 irmãos orando e Deus lhes respondeu. Eram perto de 9 horas da manhã, eles ouviram um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa e apareceram sobre a cabeça de cada um deles línguas como de fogo. E eles começaram a falar em outros idiomas, falar das grandezas de Deus em outras línguas. Deus respondeu. Você já foi batizado com o Espírito Santo? Gostaria? Pois é pedir, pedir. E muitas vezes Deus traz essa experiência tão maravilhosa quando estamos junto com nossos irmãos ou com outros irmãos. Foi assim comigo. Deus nos dá esta bênção tão maravilhosa, essa visitação tão grande, quando nós somos cheios do Espírito Santo. Oração concordando, é muito importante. Agora, é importante você saber com quem está orando e pelo que você está orando. Eu me lembro que certa vez uma jovenzinha chegou para mim e disse, pastora Ângela, eu queria que a senhora orasse por mim. E eu perguntei, você quer que ore pelo quê? Qual motivo? Qual o seu pedido? E ela falou assim, é porque eu gosto de um homem que é casado. E eu queria que ele terminasse o relacionamento dele e se casasse comigo. Falei, olha filha, eu não vou orar por isso. Isso não está certo de acordo com a palavra de Deus. Não posso concordar jamais de orar assim. E
ela não estava compreendendo a palavra de Deus. Às vezes as pessoas têm seus pedidos totalmente errôneos. Eu me lembro de uma irmã que aceitou Jesus e ela estava ali ajoelhada lá no altar, no momento que ela tinha recebido Jesus, mas ela estava com muitas dívidas. E naquela hora, ajoelhada ali, ela pediu: Deus, faz com que eu possa ganhar na Mega Sena. Aí eu vou resolver todos os meus problemas. É claro que Deus não ia fazer isso, porque esta não é a vontade de Deus. Isso não está dentro da palavra de Deus. Por isso, a oração de concordância, quando vamos orar com alguém, ou vamos orar, tem de ser orar por algo que é limpo, é santo, é a vontade de Deus, para que Deus possa ouvir e responder. Ouvir e trazer a sua resposta, o seu milagre. E eu quero conclamar você a orar em concordância conosco pelo Brasil. Vamos orar juntos, orar para que venha sobre o Brasil um mover do Espírito Santo, venha avivamento sobre a igreja brasileira, para que venha santidade sobre o povo de Deus, para que Deus possa limpar a sua igreja de todo escândalo, de tudo aquilo que tem desagradado ao Senhor, que infelizmente aí está, e as pessoas veem, e isso ridiculariza o Evangelho. Nós possamos orar pela igreja, orar pelo nosso país, pela política, para que Deus possa trazer, removendo a vergonha do nosso coração, possa trazer uma política e políticos justos, íntegros, que possam cumprir um chamado do Senhor. Vamos orar por isso, orar pelo nosso país. E eu quero também orar por você. Então, feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. E ore comigo dizendo assim: Senhor, reconheço que eu sou um pecador, reconheço que estou longe da Tua vontade, mas eu te peço perdão para os meus pecados. Te peço que o Senhor venha me encher do Teu Espírito Santo. Te peço que o Senhor venha me dar uma vida que te glorifica, que te honra, que te agrada. Ó Pai, eu me entrego a Ti. Lava o meu coração, lava a minha vida com o sangue de Jesus e dá-me certeza de salvação. Pai, nós oramos pelas pessoas que nos assistem, para que venha sobre cada um deles o Teu amor, o Teu perdão, a Tua justiça, a Tua paz, o Teu galardão. Ó Senhor, e oramos junto com nossos irmãos em favor da nossa pátria. Sopre sobre o Brasil, sopre esse sopro de poder, tirando toda a cinza do pecado, tirando toda a miséria, toda a prostituição, toda a corrupção, toda a carnalidade, todo o escândalo. Sopra, Senhor, com o Teu Espírito Santo, trazendo sobre nós a alegria de sermos brasileiros, mas com um Brasil curado, lavado no sangue de Jesus, perdoado pelo Senhor, que conhece o Senhor e entroniza Jesus em cada estado, em cada cidade e em cada coração. Entregamos cada pessoa que nos assiste nas mãos do Senhor para receber a Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.